autoridade vem de Deus? Essa é a pergunta que foi feita naqueles vídeos da série Perguntas sobre a Bíblia. É a pergunta do Rodrigo Reis. E a gente vai aqui tentar responder isso neste vídeo. Mas antes, claro, se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever se você gostar do vídeo e também compartilhe o conteúdo, isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Pois bem, para quem não conhece a série Perguntas sobre a Bíblia, temos aqui já 2 episódios no ar, esse aqui é o terceiro. É uma série de vídeos que a gente está aqui apresentando dúvidas, questões que o texto bíblico pode trazer, pode gerar. Então, desde já, fica aqui o convite para que você coloque aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas questões, e é possível que elas sejam transformadas em vídeo futuramente. Hoje, portanto, o assunto é autoridade. E talvez o texto mais utilizado para falar disso seja o texto de Romanos 13. Esse texto, inclusive, foi utilizado muitas vezes na história da igreja para gerar a necessidade de uma suposta submissão às autoridades, sejam civis, sejam eclesiásticas, que se apresentavam no cenário religioso e político e econômico. E aí, nesse sentido, até mesmo durante, por exemplo, a ditadura militar brasileira, esse texto foi utilizado para justificar a subserviência às autoridades estabelecidas, mesmo que houvesse por parte dessas autoridades atos desumanos que acabavam com a liberdade, destruindo direitos humanos, praticavam tortura e assim por diante. Então fica aqui a pergunta, o que o texto bíblico está falando? De fato, toda autoridade que existe foi Deus que instituiu? Bom, se a gente ler o texto de Romanos, nas versões que nós conhecemos, a maior parte delas, o texto diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Por esse texto, a interpretação é muito clara. Se entende que, se é autoridade, é porque Deus quis que fosse autoridade. Então, toda autoridade que existe vem de Deus. Pense, por exemplo, no governante mais terrível, mais violento, mais perverso que você possa imaginar. Então, é Deus que o colocou nessa posição de poder e nós devemos, então, submeter-nos a ele. Será mesmo? E essa questão a gente vai tentar responder aqui. Antes, contudo, 2 observações importantes sobre essa questão de autoridade aqui no texto de Romanos. Primeira observação. O termo autoridade em Romanos 13 não está se referindo a autoridades eclesiásticas, bispos, pastores, apóstolos, o que seja, mas apenas autoridades civis. Ou seja, está se falando aqui de reis, de imperador, de governantes. E é claro, no momento em que esse texto é escrito, o texto de Romanos, está se falando do imperador. Então, usar esse texto para tentar defender a submissão à liderança pastoral, por exemplo, é um enorme erro interpretativo, que é praticado talvez por ignorância ou talvez por má fé. Então, é preciso que a gente deixe claro aqui, esse texto não está se referindo às autoridades religiosas. Segunda observação importante, opor-se à autoridade não é o mesmo que exercer senso crítico sobre suas ações. Isso parece ser muito óbvio, mas é esquecido, sobretudo se a gente interpreta esse texto da maneira como a gente acabou de interpretar. Porque, afinal de contas, se toda autoridade vem de Deus, como é que eu vou exercer senso crítico sobre elas? Como é que eu vou dizer que elas estão erradas em alguma coisa? Como é que eu vou criticá-las, tanto socialmente ou politicamente? É claro que eu não vou fazer isso, porque se Deus estabeleceu, eu não vou contra elas. Mas perceba o seguinte, quem está criticando uma autoridade não está, em princípio, se opondo à ordenação de Deus. Pelo contrário, esta autoridade lá de Romanos 13, ela é apresentada como aquela autoridade que busca o bem, ou seja, ela vai julgar e condenar quem pratica o mal e vai louvar quem pratica o bem. Ora, praticar o bem implica necessariamente em denunciar o mal. Então, fazer o bem implica em denunciar a injustiça, mesmo que essa injustiça esteja sendo praticada pela autoridade em questão. Porque a prática do bem nos leva a denunciar atos injustos, crimes praticados por autoridades. Aliás, gente, no texto bíblico nós encontramos um monte de exemplos disso. É só olharmos, por exemplo, para os profetas do Antigo Testamento, para percebermos que eles têm profundas críticas à monarquia, à autoridade estabelecida. Então nós encontramos, por exemplo, no início da profecia, Elias. Elias vai até o rei Acabe e não se importa que ele seja autoridade estabelecida por Deus. Ele chega até o rei Acabe e basicamente diz o seguinte, olha, o juízo está sobre você, vai vir uma seca nessa região. Em outros momentos ele é chamado por Acabe de ave agourenta de Israel. Ou seja, perceba que nós estamos aqui em relação à profecia, uma crítica muito severa em relação à realeza. Outro caso, por exemplo, Natã e Davi. Davi é rei e se interessa por Batseba, que é casado com Urias.
Davi tem relações com ela engravida, e nós temos um desenvolvimento muito meticuloso e quase sociopata de Davi, querendo ou enganar Urias ou matá-lo. E aí, quando isso acontece, quando Urias morre na guerra, por culpa de Davi, Davi toma Batseba por esposa, e aí Natã vai até a sua casa e conta uma história. Na história, Natã diz o seguinte: olha, Davi tinha um homem que era muito, muito pobre, tinha apenas uma ovelha, que cuidava como se fosse filha, tinha muito carinho por ela. E aí vem um outro homem para visitar um homem rico, e esse homem rico, no lugar de pegar as suas ovelhas para sacrificar e fazer um banquete para aquele visitante, pega a única ovelha daquele homem pobre e a mata. E aí, pergunta Natã, o que se deve fazer contra esse homem que fez isso? E aí Davi explode com muita ira, dizendo, esse homem tem que ser castigado, tem que ser morto. E Natã solta a belíssima expressão e corajosa expressão, és tu o homem. Então perceba, é uma crítica severa aqui ao rei, que pressupõe que para Natã, o profeta, há práticas do monarca, da autoridade estabelecida, que podem e devem ser criticadas. E a história não para por aí, nós temos Amós, nós temos Jeremias, nós temos profetas bíblicos criticando severamente as autoridades estabelecidas, reis ou sacerdotes. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, João Batista, clamando contra as autoridades religiosas instituídas e também as autoridades civis. Tanto é que ele acaba sendo depois morto nas mãos de Herodes. E aí chegamos a Jesus de Nazaré, e Jesus também é profundamente crítico do Império Romano, quando ele diz, por exemplo, que havia coisas que estavam sendo dadas ao César, que na verdade pertenciam a Deus. Então, dê a César o que é de César apenas, mas dê a Deus o que é de Deus. Isso é uma crítica ao Império Romano. Então perceba que nós encontramos, tanto no judaísmo, como no ministério de Jesus, e também depois na igreja nascente, encontramos críticas severas sendo feitas aos líderes políticos e econômicos. Então, criticar uma autoridade faz parte do nosso chamado. Aliás, Martin Luther King diz o seguinte, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque quando a gente silencia diante da maldade, seja ela praticada por qualquer pessoa, inclusive a autoridade, a gente está, na verdade, sendo conivente com o mal. E é interessante pensar aqui, abrindo parênteses, que muitas vezes, esse texto é utilizado para blindar certas escolhas políticas por parte da igreja. A gente viu isso acontecer nos últimos 4 anos. Nós tivemos um governo desastroso, criminoso, perverso, que contudo foi elogiado pela igreja, blindado pela igreja a partir de frases como essa de Romanos 13, de que a autoridade que Deus instituiu, não podemos criticá-la. Devemos apenas orar por essa autoridade. Ora, certamente devemos orar, mas a oração não exclui a crítica. A oração não exclui um olhar vigilante e profético. A oração não rejeita uma análise criteriosa de como está sendo feito o governo. E isso serve para qualquer governo. Nenhum governo pode ser estabelecido na base de uma blindagem religiosa, porque isso é transformar este governo numa espécie de ditadura religiosa, na verdade não em nome de Deus, mas em nome daqueles que supostamente levam o seu nome. Então essa segunda observação, opor-se à autoridade não é o mesmo que ir contra Deus. E aí nós chegamos a uma outra questão importantíssima, que olha só, Romanos 13, 1, na maior parte das versões bíblicas, diz assim, o texto que a gente acabou de ler. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E aí, como a gente acabou de falar, essa frase, não há autoridade que não proceda de Deus, traduz-se como toda autoridade vem de Deus, portanto. Só que existe um erro de tradução nesta passagem do grego para o português. Aí, projetado na tela, você está vendo o texto grego. E perceba o seguinte, essa partícula aí que a gente lê como ei, né, o epsilon, e o iota, no grego, essa partícula, na verdade, que na tradução que a gente está acostumado foi traduzida como que, esta partícula, na verdade, deve ser traduzida como se. Então a frase correta não é não há autoridade que não proceda de Deus, mas sim não há autoridade se não proceder de Deus. Percebe que as coisas mudam? Em outras palavras, só é autoridade se proceder de Deus. Caso contrário, não há autoridade, mesmo que assuma para si mesmo essa característica. A procedência de Deus indica autoridade e não o contrário. Ou seja, quem se afirma como autoridade no mundo, nem sempre faz isso segundo a vontade de Deus. Só é autoridade, diz Paulo, se vier de Deus. Se não vier de Deus, não deve ser respeitada. Tem que ser criticada, tem que ser denunciada, porque certamente fará o mal. A autoridade, inclusive, segundo a gente lê o restante da carta de Romanos, nesse capítulo 13, a autoridade serve como ministro de Deus para exercer justiça sobre a terra, para punir o mal. Ora, uma autoridade que pratique o mal não pode ela mesma ser juíza do mal. Não tem o menor sentido isso. Só sendo de Deus, de fato, é que a autoridade pode se considerar como esse ministro de Deus
né, para exercer esse tipo de vigilância, esse tipo de cuidado para com as pessoas. Aliás, gente, essa frase, só a autoridade se proceder de Deus, ela serve também, por exemplo, aos profetas. Né? Há profetas por aí, supostos profetas, supostos pastores, supostos líderes, que dizem que vêm de Deus, mas que não têm em si nenhum traço de Deus, nenhum vínculo com o Evangelho de Jesus. Então a pergunta, toda autoridade vem de Deus? A resposta é não. Na verdade, só é autoridade se vier de Deus. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo. Também escreva seus comentários aqui embaixo. Proponha também novas perguntas para essa série. Eu vou alimentando essa série à medida que vocês apresentarem suas perguntas. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraços e até lá.